Ok, vamos falar agora sobre sistemas de saúde e rede. Dois nomes que estão muito atuais nas discussões a respeito de sistema de saúde. Então, todo mundo sabe, isso é mais ou menos senso comum, quem não sabe, pelo amor de Deus, tem que aprender, que nós vivemos, estamos imersos, somos rodeados por um sistema de saúde chamado SUS, Sistema Único de Saúde, que veio depois de uma reforma sanitária. Antes, como é que tudo funcionava? Era bem esparso, bem lacunar, bem fragmentado. Se você estava doente, precisava de um serviço, grosso modo você tinha locais muito específicos que, se tivesse dinheiro, você teria acesso àquela assistência médica. Algumas pessoas, e isso você vai ver o reflexo disso no nosso sistema de saúde atual, se tivessem um trabalho, do salário que ele tinha era pago uma certa instituição que passava a acolher esses trabalhadores diante das suas necessidades de saúde. Então hoje você vê, por exemplo, que quando você entra numa empresa, existe a possibilidade de você fazer uma associação com um determinado plano de saúde. Pois bem, isso é uma prática herdeira da época da pré-reforma sanitária. A reforma sanitária ela veio para tentar espalhar a possibilidade do direito de saúde para a maior parte da população, a maior parte possível. Virtualmente é toda a população que estiver no território do Brasil. Mesmo que você seja um estrangeiro, chegando aqui você está assegurado por esse grande plano de saúde gratuito, que na verdade nossos impostos que pagam, né? Então esse é o nosso Sistema Único de Saúde, que não é só responsável pela parte do que é estatal ou público. Ele também vigia, ele é responsável por uma certa vigilância sanitária também do que acontece na saúde suplementar. Então não caia na besteira de entender que o Sistema Único de Saúde é só para as pessoas que são desvalidas, desfavorecidas. O sistema de vigilância sanitária do SUS, ele engloba tudo o que é relacionado no SUS no território do Brasil, né? Para você entender como a gente está trabalhando no SUS, antigamente você tinha um conceito de hierarquia, e essa hierarquia era um comando que parte do governo central e é dado para todo o círculo que está inferior a esse governo. Por exemplo, algo que também é muito presente hoje e que também é uma herança de um modelo pré-reforma sanitária, seriam as campanhas de vacina. As vacinas elas têm um planejamento central. E a partir desse planejamento central, o governo diz, precisamos fazer uma revacinação de toda a população brasileira para o sarampo. Então isso é um comando de uma necessidade nacional. Esse comando ele parte de um governo central e ele escoa pelos mais diversos âmbitos da rede, que hierarquicamente são de potências inferiores, de poderes inferiores. Então sai do governo federal, passa a ordem para o estadual, passa a ordem para a localidade, para as capitais e daí para as mais diversas cidades pequenas e você tem instalado uma campanha de vacinação. Desde a reforma sanitária, a evolução do pensamento da construção do sistema percebeu que esse sistema, embora seja útil em algumas situações, ele é falho na maioria dos cuidados da saúde. E qual seria o sistema que seria interessante de se aplicar? É isso que nós estamos vivendo hoje, que praticamente a gente não percebe, porque nós estamos imersos nele. É como você não perceber o ar que respira, porque você está dentro do ar, então você não percebe esse ar. Ele simplesmente faz parte do seu corpo, entrando e saindo, lhe perpassando, né? Os sistemas atuais, eles só funcionam bem se eles estiverem em rede. Então você participa de uma rede social, você é um nó muito pequeno da rede. E é uma rede de informações. Essa informação entra em você e você tem a possibilidade, a liberdade de passar essa informação adiante. É o compartilhar, é o curtir, é o estar interagindo, comentando. Então isso é funcionar em rede. E aí eu quero que você tenha na sua cabeça essa imagem da rede como um sistema. Então existem vários pontos no sistema com linhas que o conectam. Essa rede ela tem uma certa tensão. Se ela for muito flexível, o serviço que essa rede deve lhe proporcionar, ele não flui. Mas se ele for muito tenso, da mesma forma, ele esgarça os pontos e também não flui. Então, quando você está dentro do posto de saúde, o posto de saúde mais conhecido e melhor chamado Comunidade Básica de Assistência à Saúde da Família, ele é um ponto da rede, um ponto muito importante.
de coordenação de cuidados. E ele é uma das portas de entrada que os usuários, nós dizemos usuários, os usuários do sistema, eles têm para conseguir entrar nessa rede e a partir de então ser direcionada a sua necessidade para os mais diversos âmbitos em que pode ser acolhida aquela necessidade. Outra porta de entrada dentro da rede são as unidades de pronto atendimento, também o nó bem grosso. Só que tanto as UBASFs quanto as UPAs, elas atendem necessidades diferentes, certo? Em outros lugares, você vai ter os consultórios de atenção secundária, são os consultórios dos especialistas. E em níveis hierárquicos superiores em termos de complexidade de tecnologia dura, lembre disso, tecnologia dura, não significa que tem mais ou menos tecnologia, mas é uma tecnologia diferente do que é utilizado na atenção primária. Você vai ter os hiperespecialistas ou especialistas que utilizam de ferramentas muito caras, de alto custo, que o sistema tem que focar em determinados lugares para conseguir dar vazão, certo? Então, por exemplo, para você ter uma ideia, eu estou na comunidade e sinto uma dor torácica. Essa dor torácica pode ser que seja um infarto. Eu posso procurar tanto a unidade básica de saúde quanto a unidade de pronto atendimento. Nesse momento eu sou acolhido pela rede. É a minha porta de entrada. Se eu estiver na UBASF, não é errado eu escolher a UBASF como ser minha porta de entrada. Ela está, muito provavelmente, do lado da minha casa, né? As UBASFs foram feitas para poder serem instaladas dentro da comunidade. Então, uma pessoa que está sentindo dor torácica e pode estar passando por um infarto agudo do miocárdio, ela entra na porta de entrada do lado da casa dela. Ela sai da porta de casa e entra naquela porta. O médico que estiver avaliando entende que aquilo dali pode ser uma dor torácica de alto risco. Então, uma angina de alto risco de quê? De ser um infarto agudo do miocárdio. E, portanto, tempo é miocárdio. Ele tem que agir muito rápido. O ideal é que tivesse um eletrocardiograma lá e em 30 minutos ele já tivesse a possibilidade de ter o diagnóstico e ir para um outro ponto na rede. Qual seria o ponto? Às vezes o indivíduo não tem um eletrocardiograma ali, então ele vai escolher um outro ponto da rede, que é a UPA, e a UPA vai poder ter o eletrocardiograma. Se a dor for muito típica, ele já não vai mais para uma UPA, ele vai para um hospital de referência em dor torácica, porque a gente sabe hoje que a melhor abordagem no infarto agudo do miocárdio é um serviço de hemodinâmica muito treinado, com especialistas que têm uma alta curva de aprendizado. Veja que a comunicação dos sistemas na rede é muito importante para que exista uma fluidez de atendimento do paciente. O que a gente tem hoje são redes dentro do SUS que tentam se construir, mas por causa da falta de investimento ou da falta de governabilidade, os caminhos entre os pontos estão falhos. Não se deve considerar, isso é um erro, que, por exemplo, o hospital de referência, que no caso desse exemplo que eu estou lhe dando é o Hospital do Coração, né? O hospital que tem um serviço de hemodinâmica altamente gabaritado, que ele seja o nó mais importante da rede. Não é. Porque perceba que eu falei do exemplo de uma dor torácica que tem alto risco de ser infarto. Mas e as dores torácicas que não são? As dores torácicas que não são precisam passar por um outro tipo de cuidado que é de uma outra complexidade. Às vezes é uma dor torácica que está, na verdade, escondendo uma úlcera péptica. E aí precisa de um cuidado muito especial a respeito da dieta, do estilo de vida do paciente e, quando muito, o inibidor de bomba de prótons. Eu vou lhe dar um exemplo aqui que vai mostrar o quanto é diferente, dependendo da necessidade que o paciente tem, a forma de abordagem nos diferentes pontos. Se eu sou um indivíduo que estou na comunidade e cresce uma angústia em mim, e por causa da minha personalidade pré-mórbida eu tenho uma depressão, e essa depressão se agrava sem tratamento, e eu chego a ter pensamentos suicidas, eu posso procurar como porta de entrada uma unidade de pronto atendimento, porque eu entendo que aquilo dali é importante, né? Obviamente eu estou tendo pensamentos suicidas. Posso procurar também um centro de atenção psicossocial, esqueci de falar essa outra porta de entrada na rede, mas que, por causa de algumas lacunas que estão tendo, eles cada vez mais estão restringindo seus acessos e tentando fazer com que a própria atenção primária na UBASF seja a porta de entrada deles e não eles, e eles sejam, na verdade, o sistema de referência, ou eu posso procurar uma UBASF. Eu estou na situação de estou querendo me matar, mas
é o pensamento ainda, e talvez planejamento. Se eu chego numa UPA com esse pensamento, minha classificação vai ser baixa. A minha prioridade de atendimento vai ser baixa, porque pensar não é fazer. E muito embora eu esteja pensando, eu ainda não estou com risco muito iminente de morte. Na unidade de pronto atendimento, isso é próprio da natureza dela, ela vai se importar com os casos que já possuem lesão em órgão-alvo, né? Se não possuem, tem alto risco de desenvolver diante de uma cadeia de eventos que já está instalada. Só que pensar em se matar ainda não provocou uma lesão em mim. E muito provavelmente, quando eu chegar numa UPA e dizer isso, eu posso ter um acolhimento talvez do profissional de enfermagem, muito difícil por causa da demanda que esse serviço tem, ou, por exemplo, do pessoal do serviço social. Mas eu não vou ser classificado com prioridade tal que me coloque numa hierarquia de atendimento com pouco tempo para ser visto pelo médico, né? O que é que você vai ter para fazer numa UPA? Na UPA, através de uma possibilidade, de um pensamento que está sendo gestado em mim, pouca coisa eu vou conseguir começar e fazer um acompanhamento na UPA. Contudo, essa prioridade que na UPA é baixa, na UBASF tem que ser altíssima. Porque eu sei, na unidade básica de saúde, que aquela pessoa, eu tenho que prevenir o evento que ela está pensando na cabeça dela, que é o quê? Tirar a própria vida. Então, essa pessoa na UBASF, eu não posso pedir para que ela volte outro dia. Essa pessoa vai ter que ser encaixada dentro da minha agenda. Pelo menos é isso que a gente tem na teoria. Mas a gente sabe que existe toda uma demanda que esmaga muitas vezes os médicos na sua agenda. Mas se você estiver pensando em sair da atenção primária no Sistema Único de Saúde e pensando num horizonte muito promissor para a sua carreira, ter um consultório particular, em que você vai ser o dono da sua própria agenda, saiba que os seus clientes vão ficar muito mais atrelados a você e fiéis quando ele percebe que as suas demandas são respeitadas na hierarquia dela e que existe uma agenda flexível para quando as demandas estão muito afloradas e são de grave risco. É isso que o psiquiatra faz. Numa situação em que ele percebe que existe um grave risco de suicídio, ele flexibiliza a sua agenda e ele lhe coloca como uma vaga extra para que você seja atendido. E isso provoca uma fidelização que permite que o indivíduo se sinta confortável diante das suas crises. Se eu sair um pouco do âmbito da tentativa de suicídio, entrar no síndrome do pânico, é interessante que pacientes que estão em síndrome do pânico, às vezes eles conseguem, através de exercícios de respiração, ter tempo suficiente para poder chegar na agenda flexível do seu psiquiatra, né? E para que ele vá orientando ele, como ele também possa manejar essa situação. Perceba como é diferente esses encaminhamentos. Da UBASF, uma tentativa, um pensamento suicida, ele vai começar a receber um tratamento longitudinal. Né? Então, se for uma depressão, é uma doença crônica, muitas vezes ela se cronifica, vai começar a fazer um tratamento que precisa ter uma ótima resposta dentro de alguns meses e às vezes até em um ano, e a partir daí nunca mais vai sair do meu âmbito de vigilância. Muitas vezes, se eu pego essa depressão e eu consigo manejá-la com tento, o suicídio ou a tentativa de suicídio não acontecerá. Na unidade de pronto atendimento, quando o paciente, em meio a uma agudização ou de uma angústia que fez com que ele chegasse no pior da sua depressão, ele provocou uma lesão em si, aí sim, na UPA, ele vai ter um tipo de acolhimento que seria priorizado e ele vai ser atendido com maior agilidade. Né? Então, agora, existem alguns conceitos que são fundamentais, que são pilares na construção de uma rede. O primeiro conceito que você tem que ter na cabeça, esse conceito não pode sair da sua tela mental, se chama fenômeno iatrotrópico. O que seria fenômeno iatrotrópico, Alan? Iatros é médico, trópico é um movimento. Então, é um movimento que faz com que o paciente vá até o médico. Nunca esqueça de ter na sua cabeça qual fenômeno iatrotrópico que trouxe aquele indivíduo até mim. Então, às vezes você tem na sua tela, no seu raciocínio, coisas que são importantes para o médico nos livros de patologia, mas não são importantes para o paciente.
Então é a diferença, por exemplo, de disease para illness. Dentro da antropologia médica, a gente traz esses conceitos que a gente pega do americano, porque do anglo-saxão, das línguas dele, dá para você diferenciar. Então, disease é aquela doença que você consegue flagrar através de exames complementares, através do seu exame físico. E illness seria aquele sentir-se doente, que às vezes você não consegue enxergar que o indivíduo sente-se doente, né? Mas ele está sentindo. Para ele, aquilo dali é angustiante. Então, qual é o fenômeno iatrotópico? Qual é a illness que o paciente traz, a fim de que você consiga enxergar qual o problema. Muitas vezes é uma illness diferente da disease, né? Eu tenho uma angústia que não confere com verdadeiramente o que eu tenho. Por exemplo, o indivíduo chega e diz assim: doutor, eu estou com o meu sistema nervoso. Dizer eu estou com o meu sistema nervoso, todo mundo tem um sistema nervoso. O que ele quer dizer? A illness dele é estou ansioso, estou nervoso. Né? Não necessariamente isso está refletindo uma lesão no sistema nervoso central dele. Então são coisas diferentes. Então você não pode menosprezar a fala do paciente, nunca. O paciente pode chegar para você e dizer também: eu tenho uma dor no fígado. Você sabe que o fígado não dói. Só quando você tem uma distensão da cápsula de Gleason que é bem exuberante e em pouco tempo é que você começa a sentir um desconforto, que seria um desconforto visceral, às vezes mal localizado. Né? Mas o paciente ele chega dizendo: estou com uma dor no fígado. Se você chegar para ele e dizer: ó, fígado não dói, sinto muito, aí você perdeu o paciente. Então, você tem que levar em consideração a queixa dele e ao fenômeno iatrotópico. É isso que faz com que ele entre dentro da rede. A partir daí, você pode resolver o problema dele já naquele seu nó ou não. Se você não conseguir resolver o problema no seu nó, você pode encaminhar. E aí o outro fundamento da rede é o processo de referência e contrarreferência. Nunca se esqueça da contrarreferência. A contrarreferência é algo que, quando não feita, destrói a rede, porque fragmenta ela. Toda rede ela passa por uma comunicação entre um nó e do outro para o de onde o paciente saiu. O paciente ele só é bem acolhido numa rede se todos os pontos estiverem interligados e comunicando entre si. É isso que o Sistema Único de Saúde está trabalhando para fazer, por exemplo, com um prontuário único. Já pensou? Eu estou aqui sendo especialista, cirurgião vascular, o médico de família me encaminha um pé diabético, que também tem insuficiência venosa, eu consigo melhorar a ferida daquele pé e dentro do prontuário único do paciente eu escrevo tudo que eu fiz e o médico que está no ponto da atenção primária consegue ver o que eu fiz no meu prontuário lá como cirurgião vascular. Dessa forma o paciente está dentro da rede, acolhido pela rede e está sendo visto pela rede como um grande olho que não está deixando perder nada. Só assim é que ele consegue ser abraçado a contento e o tratamento daquela doença pode seguir adiante de forma multidisciplinar, ainda que o cirurgião vascular não seja da mesma equipe local, física e nem se conheçam. Mas a interdisciplinaridade se faz quando a rede ela é bem coesa, flexível dentro dos parâmetros da flexibilidade e tensa suficiente para poder deixar aquela comunicação bem factível, certo? Referência e contrarreferência. E aqui eu vou colocar exclamação e sublinhar a respeito da sempre necessidade de contrarreferenciar o paciente para aquele que te encaminhou. Se você estiver na unidade de pronto atendimento, e aqui é o nosso foco, o seu paciente sempre vai retornar para a sua emergência se você também não der as dicas para a atenção primária de como poderá melhorá-lo. Ele chega com hiperglicemia, você faz uma insulina regular tentando tirá-lo daquela hiperglicemia que, nesse âmbito desse exemplo, não está provocando grandes distúrbios neurológicos para o paciente. Se você fizer aquela insulina e você não tiver dentro da sua luz a possibilidade de dar uma orientação para o médico da atenção primária, esse paciente sempre vai retornar. Então, tome cuidado. Quando você estiver com o paciente, saiba que você está participando de uma rede e que a comunicação dessa rede é muito mais importante do que o protagonismo que você está fazendo ali, individualmente, isoladamente, dentro de um consultório ou no meio de uma sala, de uma emergência, numa observação. Então esse é o segundo ponto que é pilar na rede. E o terceiro e último ponto que eu acho fundamental e algumas pessoas não conhecem, eu acho que a maior parte das pessoas conhecem, é o conceito de demora permitida. Demora permitida é o quanto que aquele paciente que deu entrada na rede ele pode demorar naquele ponto. Então, será que é possível ficar fazendo as tentativas de diagnóstico, levando ele para exames complementares? Ou ele necessariamente já tem que ir para a próxima hierarquia na rede?
Será que ele já deve ser internado? Então, quando você faz essa pergunta, posso mandar ele para casa a fim de esperar os exames complementares daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses? Ou ele já tem que ser internado agora, já tem que ter uma intervenção efetiva agora? Quando você se faz essa pergunta, existe um conceito na literatura que trabalha a respeito disso e às vezes a gente não conhece. Esse conceito é o conceito de demora permitida. Se você está com uma faringoamidalite bacteriana, por exemplo, a demora permitida para começar um antibiótico não é tão urgente quanto o paciente que está com um abscesso submandibular e já séptico. Às vezes o paciente está dentro da comunidade com sua amidalite tonsilar, né, e ele demora para poder ir até o médico. Às vezes aquele senhorzinho que não gosta de ir para o médico, porque ele é muito macho, né, aquele patriarca diz assim, eu consigo resolver todas as minhas coisas com os meus chás. E ele tem aquela dor de garganta que por vezes é bacteriana e com chá ele resolve. Ele vai procurar o médico 1 semana, 2 semanas depois porque ficou uma dor residual. Perceba que essa amidalite tinha uma demora permitida muito grande. E às vezes você nem precisa resolver com antibiótico. Ela consegue passar sem essa antibiótico terapia. Mas, em poucos casos, essa tonsilite ela evolui com abscesso submandibular. E esse abscesso ele provoca um furor tal dentro do corpo do paciente que evolui com sepse. Sepse tem demora permitida 0. Você tem que identificar a sepse agora e nesse momento você já deve desencadear um protocolo que toda a equipe deve estar alerta a fim de começar antibiótico na primeira hora, reanimação volêmica na primeira hora, obedecendo às restrições particulares de cada corpo do paciente. É um paciente que tem insuficiência cardíaca, não aguenta tanto soro, tem nefropatia, também não aguenta tanto soro, então você vai ver esses particulares. Mas o importante é você reconhecer a necessidade e saber que aquela necessidade tem que ser avaliada naquele momento. E tem que ser você já tem que intervir naquela hora, certo? Então, quando você estiver fazendo seus estudos, isso é uma dica que a gente vai repetir para você, quando você estiver estudando os conceitos de emergência, sempre tenha em mente quando o paciente deve ser internado. Alguns livros dão até essa dica maravilhosa, quando admitir o paciente, quando ele não precisa admitir, quando referenciar o paciente, né? Quando você não precisa referenciar e pode fazer na atenção primária. Que tipo de categoria você está trabalhando nesse momento? A categoria da demora permitida. É a demora permitida que faz com que o paciente possa estar sempre dentro de um nó, sem precisar angustiar ou superlotar o outro nó. Então, teve uma época que durante a minha residência de medicina de família, eu trabalhei junto com reumatologistas. E os reumatologistas me devolviam sempre a verdade, né, deles, é que eles eram superlotados, com muitas vezes lombalgias, que poderiam ser tratadas a contento na atenção primária e que, no entanto, por causa da falha da atenção primária, eles acabavam superlotando esse nó dentro da rede e eles não tinham como atender, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerodermia, a artrite reumatoide, né, a coluna de bambu, né, que eles gostariam de tratar muito mais do que as lombalgias, que se tivessem sido tratados a contento na atenção primária, não teria superlotado o seu nó. Então, veja bem, o que você tem que levar desse conhecimento de agora. Nós estamos trabalhando em rede, estou falando com pessoas que estão entrando dentro de uma unidade de pronto atendimento, vocês são porta de entrada, existe uma classificação de prioridade muito específica para quem está na unidade de pronto atendimento, que é diferente da unidade básica de saúde da família. Não significa que um ponto da rede é melhor do que outro, são prioridades diferentes, abordando tecnologias diferentes, algumas que nós chamamos tecnologias mais duras, densa, com necessidade de exame complementar, outras tecnologias mais complexas e mais leves, como a possibilidade de fazer com que o paciente tenha uma adesão a longo prazo em uma doença que é crônica. A UPA ela não tem essa tecnologia, a UBASF tem, mas a UPA tem todas as outras tecnologias que são necessárias para minimamente estabilizar o paciente e levar ele para um outro ponto na rede, que também é importante. Lembrar do conceito de referência e contra-referência, sempre importante a contra-referência para que você tenha um sistema que consiga dar vazão à queixa do paciente no lugar certo em que ela pode ser resolvida. E finalmente lembrar, esse paciente com essa queixa que ele tem,
tem que tipo de demora permitida? É uma demora permitida imediata, eu já não posso nem mais pensar, ele tem que entrar dentro de um fluxo de atendimento agora. É imediata, existe um tempo para eu conseguir saber até o que é que eu tenho que fazer para o paciente, ou ela pode ser indefinida, né? Eu posso já direcioná-lo para um outro âmbito em que ele vai ser melhor acolhido e essa referência vai ser melhor para o paciente. Sistema é igual a rede.